Boa noite! Que bom ver vocês aqui. Quando a luz estava acesa, sempre é assim, a luz está acesa e a gente vai vendo, tem umas cadeiras vazias, aí apaga a luz. Eu acho que você estava escondido, que de repente aparece gente, lá em cima está cheio. Paulinho, ajuda eu fazer o negocinho aí. Antes de eu começar, vamos abrir a Bíblia, já para vocês se acharem. 2 Samuel. Quem tem a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, na verdade, né? Levanta aí para a gente ver. Muito bem. O rapaz levantou o celular lá, tá servindo aí, amigo. Pode ser. Aqui também, tá bom, né? Então vai lá em 2 Samuel 11. Quem tem a Bíblia que tem as marcaçõezinhas nas laterais, vocês vão ver ali, ó. É no começo. Não é nem, é bem antes do meio, tá? Então vocês vão ver lá. Vai estar ali depois de Juízes, Ruth, vai ter lá 1 Samuel e 2 Samuel, depois vai vir Reis, Macabeus, aí por diante. Então vocês vão encontrar em 2 Samuel 11. Na verdade eu deveria ler o 11 inteiro e o 12 inteiro, mas é muito grande. Então nós vamos ler só um trechinho do 11 e aí eu vou contar a história inteira para que vocês entendam. Enquanto eu vou conversar com vocês aqui, vocês vão procurando aí, 2 Samuel 11. Como eu disse, como o Júnior disse, setembro está chegando e hoje à tarde eu me dei conta. Mandei mensagem até pro Júnior, falei: rapaz, hoje é a minha última pregação, depois só em outubro. Eu fiquei feliz, imagina vocês, né? Meu Deus do céu, vai dar folga, vou dar folga para vocês. Quem tá vindo no grupo pela primeira vez aí, levanta a mão. É pouca, a maioria já vem sempre, então vocês sabem, né? É bom ter uma folga nossa. O Júnior, quarta que vem é a última, provavelmente vai ser o terço das rosas, né? Última quarta. E aí depois setembro, tão esperado. E nós vamos ver isso aqui cheios. E eu quero ver vocês aqui. E nessa conversa que eu estava tendo com o Júnior à tarde, nós levantamos uma questão dos temas que nós estamos abordando ultimamente no grupo. São temas que fogem um pouco do comum. Dificilmente você vai entrar em algum grupo de oração e ver temas que nós estamos abordando. Não que os outros, né, óbvio, não tenham essa capacidade, não é isso. É porque geralmente não são costumes abordar esse tipo de tema. E tudo que nós estamos falando é pregação. Não é masterclass, coach, não é autoajuda, não é pregação. É com base na palavra de Deus. Por que nós estamos abordando temas diferentes? Porque nós temos dois jeitos de escolher os temas das nossas pregações. O primeiro é aquilo que é mais fácil para mim e para o Júnior, o que é mais cômodo. E tem temas, vamos combinar, que emocionam mais, e aí chora, e aí é legal, e aí dá para fazer rir, que é mais mamão com açúcar. E nós, óbvio, né, poderíamos estar abordando esse tipo de tema, é até mais, entre aspas, confortáveis para a gente. Mas eu e o Júnior estamos abordando temas que às vezes não é tão confortável assim para nós, mas sempre tem a nossa vivência desse tema. Por isso que nós entramos nesse tipo de assunto, porque nós estamos enxergando as necessidades do povo que a gente está convivendo e pregando. E isso é uma realidade que a evangelização precisa assumir. Não é pregar aquilo que eu quero, que é fácil para mim. Nós precisamos sair da zona de conforto e entrar em temas que é necessário serem abordados para a realidade de que todo mundo está vivendo. E o tema de hoje, você que viu no Facebook e vocês viram no teatro, eu vou explicar um pouco para vocês. Eu vou falar sobre as consequências dos erros que nós cometemos no passado. Tem consequências e como lidar com isso. Por quê? Porque a gente vê muita gente, cada vez mais, graças a Deus, pessoas fazendo acampamentos,
fazendo retiros, frequentando o grupo Resgate, se convertendo, começando a caminhar dentro da igreja, e ao mesmo tempo nós vamos vendo o quê? As consequências dos erros passados dessas pessoas começam a aparecer, e essas pessoas começam a fazer o quê? Desanimar. Agora que eu resolvi vir para a igreja, agora que eu me converti, parece que tudo piorou, tudo virou dos avessos. Que diacho que está acontecendo? Não é possível. E nada mais é do que os frutos das consequências, ou seja, das sementes ruins que plantou no passado, que está dando fruto agora. Vou ser bem honesto, não é castigo de Deus, não é possessão demoníaca, não é tentação de Deus a Satanás, é só a vida acontecendo. É só isso. Vou te contar uma coisa, e grava bem isso. Você tem o poder de escolher aquilo que você vai plantar, mas você não tem o poder de escolher aquilo que você vai colher. Você pode escolher o que você vai plantar hoje, você escolheu o que você plantou lá atrás, mas o que você vai colher, o Júnior falou isso no momento do Espírito Santo, plantou laranja, querido, vai colher laranja. Então não adianta reclamar, não adianta ficar mimizento, não adianta jogar a culpa nos outros, e outra, não adianta sair da igreja. As coisas, depois que você se converte, começa a andar com Deus, não é que as coisas pioram ou dificultam, agora você está vendo e discernindo o que é certo e o que é errado, e agora você está tendo que escolher as coisas certas, e as coisas certas, geralmente o caminho é mais longo, é muito mais fácil escolher o caminho mais curto, que geralmente é errado, nem sempre, mas geralmente é, soluções imediatas, rápido. Então nós escolhemos esse tema para você entender de uma vez por todas que as escolhas erradas têm consequências, ainda que você está dentro da igreja. Você fez acampamento, você veio no resgate, você fez um retiro, você se converteu, está andando com Deus, você não está ileso ou protegido das consequências. Vai acontecer. E ninguém melhor do que Davi, o rei Davi, para embasar a pregação de hoje. A história que eu vou contar, eu vou ler só um trecho da Bíblia, porque é muito grande, é o capítulo 11 inteiro e o capítulo 12 inteiro, é uma história espetacular. Eu vou ler um trecho e depois vou contar a história, então eu preciso que você esteja assim bem atento, porque a história não é curta, mas é necessário, para você entender todo o resto da pregação, que você entenda a história. Eu sei que você é muito rápido, e já achou, né, 2 Samuel, faz meia hora que eu estou falando a introdução, se você não achou, misericórdia. 2 Samuel 11, eu nem sei aonde eu vou ler, vou achar um lugar aqui e vou parar, e depois eu vou contar o resto, então acompanha aí. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seu suboficial e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e passeava pelo terraço do palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava. Era muito formosa. Informando-se Davi a respeito de quem era ela, disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Elião, é a mulher de Urias, o Iteu. Então Davi mandou um mensageiro para trazer. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se da menstruação, voltou para sua casa e, vendo que tinha concebido com Davi, percebeu: estou grávida. E mandou então avisar o rei Davi. Palavra do Senhor. Você que não trouxe a Bíblia, dá uma salva de palmas para a Bíblia. Você que trouxe, dá um beijo nela aí. Eu sonho com um dia de não ouvir ninguém bater palma, só beijo. Todo mundo trouxe a Bíblia, você só vai estar. Mas vamos chegar lá um dia, né? Olha para quem está do seu lado e fala assim: acorda. Tem gente com a cabeça no ombro, faz assim, ó, dá aquela jogada assim, tira a cabeça daqui,
acorda e presta atenção. Por que eu escolhi essa palavra? E agora eu vou contar a história toda para você, para a gente entender duas coisas com o rei Davi: que os nossos erros têm consequências, ainda que você se arrependa e ainda que você se converta, mas tem como uma melhor maneira de lidar com as consequências dos erros passados. A palavra de Deus diz, no capítulo 11 de 2 Samuel, até o final do capítulo 12, conta uma história espetacular de Davi. Eu conheci essa história através da boca do Júnior. Eu ouvi ele pregar 2 vezes essa palavra no acampamento, e eu nunca tinha entendido direito, porque ele acabava falando: eu sou fã de Davi por causa disso aqui. E eu falava: cara, é demais. E o dia que eu resolvi sentar na minha casa e ler essa história, eu falei: alguém tem que fazer um filme disso aqui. Já a Record faz, né? Eles é ninja, já a Record sai com um filme desse aí. O que aconteceu? Vamos lá. A palavra de Deus diz que na época, chegou uma época que todos os reis dos exércitos da região iam para a guerra. Não era só o exército dele, os reis iam para a guerra. O que o rei Davi fez? Ficou em Jerusalém. Começou o erro de Davi. Todos os reis tinham que ir para a guerra. Davi mandou todo mundo, e a palavra de Deus no versículo 1 e no 2 diz assim: na época que os reis iam, Davi enviou Joabe e ficou em Jerusalém. Aí no versículo 2 diz o quê? Em uma tarde Davi levantou-se da cama. Olha, Davi deixou de ir para a guerra para assistir Netflix. O que ele estava fazendo à tarde deitado na cama? O rei de Israel, o exército em batalha, o bicho pegando, e Davi aonde? Deitado, dormindo no meio da tarde. Olha onde o erro de Davi começou, e presta atenção aonde vai dar. E aí Davi levantou, tomou uma água, deu aquela espreguiçada e foi na beira do palácio, olhou lá para baixo e diz ali que viu um mulherão toda formosa tomando um banho. Davi deu aquela acordada, chamou um e falou: quem que é? Falou: rapaz, é a mulher de Urias. Urias, seu soldado, foi para a guerra. Aí ele falou assim: manda chamar. Olha o rei Davi, onde ele estava se enfiando, porque ele fugiu de uma responsabilidade. Davi devia estar na guerra. Olha aonde isso foi levando. Preguiça, e agora começou a flertar com o pecado. Ele viu a mulher de Urias, ele sabia que era a mulher de Urias, ele mandou chamar a mulher de Urias. Ele deitou com a mulher de Urias e ele fez um filho na mulher de Urias. Foi aonde eu parei. O que aconteceu daí para frente? Quando Betsabeia, mandou avisar o rei Davi que ela estava grávida, Davi desesperou, falou: misericórdia, o que eu vou fazer agora com Urias? Manda chamar Urias da guerra. Aí a gente pensa, ele vai falar para Urias o que aconteceu. Não, Davi chamou Urias, falou: Urias, senta aqui, bora tomar um café. Urias, como que está a guerra? Não, está bem, estamos ganhando. Ele falou: faz o seguinte, Urias, eu estou achando que você está trabalhando demais, guerreando demais. Vai para casa, toma um banho, janta e dorme com a tua esposa. Olha a malandragem de Davi. Eu chamo Urias, mando ele para casa, dorme com a esposa, e bem nos dias ela aparece grávida, filho de quem? Do Urias. Está tudo certo. Urias falou: tá bom, meu senhor. E Urias foi. No outro dia Davi acorda, vai na porta do palácio. Quem estava sentado lá fora? Urias. Urias não foi dormir na casa dele. Davi levou um susto e falou: misericórdia, homem, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele falou: então, todos os meus amigos e os meus companheiros de combate estão na guerra, e lá eles dormem em tenda, dormem no relento, não jantam e muito menos dormem com a mulher. Em compaixão a eles, eu também não vou fazer isso não. Eu estou aqui guardando a casa do rei. Olha que homem era esse Urias. Davi falou: deu ruim, entra aqui. Café não resolveu, bora tomar uma cerveja. Aí a palavra diz que Davi deu um vinho, deu outro. Urias ficou bebaço. Ele falou: agora, Urias, vaza para casa, homem, que a tua mulher está te esperando. Urias foi cambaleando. Davi falou: ufa. No outro dia Davi abre a porta. Quem que está lá? Urias.
Ele falou: o que você está fazendo aí, Urias? Estou guardando a casa do Senhor, com a dor de cabeça, mas estou aqui. Ele falou: não vai ter jeito. Mandou Urias de volta para a batalha. Vai olhando o que aconteceu. Mandou Urias de volta para a batalha. Chamou o comandante da batalha e falou o seguinte: bota Urias na linha de frente e vai encarar o exército mais perigoso, que na primeira bala acerta Urias, mata Urias, acabou. Aí vão falar que, esse filho era dele. Eu acolho a Betsabeia e ainda saio como bom. Acolhi Betsabeia, está tudo certo. Grávida, solteira, viúva. E foi que Urias morreu. Davi fugiu da sua responsabilidade. Davi estava preguiçoso. Davi flertou com o pecado. Olha só, um erro foi gerando outro erro. Olha a bola de neve, o abismo que as coisas foram entrando. Até que Davi mata Urias, um homem bom, justo e honesto. Deus enfureceu-se com Davi. Deus mandou o profeta Natã para ir conversar com Davi. Eu até me arrepio, porque a gente ouve essas histórias, gente, e acha que isso aqui é um conto de fada. Não, isso aconteceu. Isso é um fato. E aí Deus se enfureceu com Davi e mandou o profeta Natã. Presta atenção nisso. Natã chegou, falou: Davi, ô Natã, chega para cá, toma um café, bora. Natã olhou e falou: deixa eu te contar uma história, Davi. Conta, fica à vontade. Olha o que Natã falou: Davi, tem um senhor rico aí na região que tem um monte de boi, um monte de ovelha, e vizinho dele tem um senhorzinho pobre, coitado. Pobre, pobre, pobre. Tem 2 filhos e uma ovelhinha. Mas essa ovelha, Davi, é o xodó dele. Aonde esse homem vai, a ovelhinha está atrás. No prato do Senhor, a ovelhinha come. No copo do Senhor, a ovelhinha bebe. De tão pobre que eles é, para a ovelhinha não morrer. Mas ele ama tanto, dorme junto, é uma graça. Davi falou: nossa, que legal. Falou: mas daí o homem rico, que está cheio de boi e ovelha, recebeu um convidado. E ele não quis, Davi, matar nem um boizinho para fazer a janta para o convidado. Sabe o que ele fez? Roubou a ovelha do vizinho pobre para dar para o convidado. Davi falou: eu não acredito. Quem esse homem acha que é? Cheio de ovelha e mata do pobre. Natã olhou para ele e falou: é você, Davi. Cheio de mulher no seu palácio, pegou a mulher de Urias e ainda matou Urias. Esse homem rico que roubou a ovelha do pobre é você e ainda matou. Davi, nesse momento, caiu por terra, chorou, se arrependeu. O arrependimento e a dor de Davi foi tão grande que gerou o Salmo 50, 51. Depois você vê na sua Bíblia, um dos salmos mais famosos é o Miserere. Que ali, se você ler: Senhor, perdoa-me, Senhor, pois eu pequei. Davi está de joelho, Davi está estraçalhado. Davi reconheceu o erro, Davi assumiu a culpa. Davi voltou a servir a Deus naquele momento. Mas sabe o que aconteceu com o filho de Davi? Que ele fez com Betsabeia? Uma doença enorme caiu sobre o menino. Davi se ajoelhou e passou anos rezando, fazendo jejum para que esse menino fosse curado. O menino morreu. E o exército de Davi, as batalhas de Davi foram todas sendo perdidas. Davi errou, Davi reconheceu o erro, Davi se converteu, mas a consequência aconteceu. A conta um dia chegou. Queridos, presta atenção numa coisa. Essa história de Davi é um roteiro de cura para todos nós. Essa história é maravilhosa. E depois disso aconteceu algo que eu vou contar mais para frente. Como Davi como Davi conseguiu lidar com esse sofrimento e com as consequências do erro. Mas essa história até aqui nos ensina coisas maravilhosas. E a primeira delas é:
como as coisas erradas acontecem na nossa vida e o porquê. Preste atenção nisso. Entre muitos motivos, entre tantos motivos que coisas erradas acontecem na minha vida e na tua vida, assim como na vida de Davi, as coisas começam a acontecer, assim como aconteceu na vida de Davi, talvez por um pequeno motivo e uma grande bobeira. Davi fugiu da batalha que era dele. No versículo 1 diz: todos os reis tinham que estar na guerra, Davi foi covarde e não foi. Muitas coisas acontecem na minha e na sua vida por covardia, porque a gente não assume os problemas que nós precisamos resolver. Nós vamos deixando para depois, para amanhã, o outro que se vira, a culpa não é minha. E as batalhas que você, que eu precisamos enfrentar, nós não enfrentamos, e as coisas começam a tomar proporções gigantes a partir daí. A coisa mais normal do mundo é a gente estar pregando aqui, prega em acampamento, ver gente falar assim: o meu casamento está acabando. Aí você fala assim: mas nem começou, como é que está acabando, querido? Não, porque lá em casa é um inferno, ninguém conversa. Aquela mulher lá não tem como conversar com ela. Sabe o que é isso aqui? Falta de resolver problema. E aí daqui uma semana você encontra a pessoa: e aí, tá tudo bem? Graças a Deus, tá tudo certo. Conversou não, passou. Não, filho, como assim? Você não resolveu? Não, nem toco mais no assunto. Rapaz, que covardia é essa? Uma vez eu vi o Júnior falando isso, e isso é espetacular. Ele falou, sabe para quem? Ele falou para mim, lá no Muro do Planalto. Ele falou: Fernando, toda vez que você brigar com a tua esposa, é um tijolo que você coloca aqui. Você tem que ir lá resolver o problema e tirar esse tijolo. Porque se vai passando, a próxima briga é outro tijolo. Ah, mas passou, mas você não tirou o outro tijolo. E daqui a pouco essa muralha está dessa altura. E você está vendo o quê? Não vê mais outra pessoa, você só vê os outros problemas. Então qualquer problema desse tamanho fica desse tamanho. Qualquer briga, qualquer gota no copo d'água é uma tempestade. Então problemas têm que ser resolvidos. Tem que ser resolvidos. Como é triste e comum ver pai chegar dentro de casa, a casa um inferno, ele olhar e falar: ah, você que se vira com isso aí, trabalhei o dia inteiro, rapaz, me dá paz, me dá sossego. Vira homem, rapaz, amadurece. Problema tem que ser resolvido. A criança dentro de casa é obrigação tua. Que história é essa? Isso é um dos grandes problemas. E tudo isso, sabe o que é, gente? É uma coisa só, falta de maturidade. Porque nós temos uma grande tendência, sabe do quê? De fazer aquilo que é cômodo para a gente e deixar de lado aquilo que é a nossa obrigação. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Senta segunda-feira, olha aquele monte de coisa para fazer. Quando vê, eu estou fazendo as coisas mais fáceis e mais gostosas. As obrigações eu vou deixando para lá. Chega às 6 horas da tarde, eu falo: meu Deus, não fiz nada, só enrolei. Isso é do ser humano, protelar. Mas de repente a gente faz isso em coisas diárias sérias da nossa vida. E me desculpa, quem escolhe as coisas fáceis e gostosas de fazer e deixa as obrigações de lado é criança. A minha filha Olga, de 2 anos, adora brincar, mas na hora de guardar o brinquedo não quer não. Quem deixa as obrigações de lado é criança. O que consiste a vida adulta? Em que consiste? Eu sei que tem crianças, adolescentes, mas então muda o adulto. O que consiste a maturidade do ser humano? A maturidade do ser humano é não ter saída. Como assim? É você olhar um problema e falar assim: eu não tenho saída. Ou eu resolvo, Pronto. Isso é ser maduro. É você hoje chegar na tua casa, homem, cansado, depois de trabalhar, de estar sem dinheiro, de ouvir um monte de desaforo, e ver a tua mulher maluca, o teu filho cheio de coisa, você olhar e falar assim: esse problema eu preciso resolver, eu não tenho saída. Isso é vida madura e adulta. A vida adulta é isso, a vida madura é isso, gente. É o que Davi não fez. Davi sabia que ele tinha um problema para ser resolvido, uma batalha a ser enfrentada, e ele não enfrentou. E eu quero te fazer uma pergunta simples: qual é as batalhas que você tem fugido da sua vida?
Qual é as batalhas que você sabe que só você precisa enfrentá-las e não é mais ninguém? E que você está protelando e fugindo? Talvez é a batalha da droga, do teu namoro doentio. Talvez a batalha que você está fugindo é de consertar as coisas que você tem feito dentro de casa. É chamar a tua mulher e falar aqui, ó, vamos conversar. Vamos conversar, vamos resolver esse problema. Isso é maturidade. E eu não estou ofendendo ninguém. Isso serve para mim, serve para todo mundo. Porque quando a gente protela, a gente deixa para lá, acontece o que aconteceu com Davi. Nós viramos pessoas preguiçosas. E ó, aqui eu abro uma aspas. E a gente tem que discernir o que é preguiça e talvez o que é um desânimo causado por cansaço, muito trabalho. É óbvio. Tem dia que você acorda e não está com vontade mesmo de fazer. E você tem que tomar muito cuidado para isso não desencadear talvez uma depressão. Você não vai percebendo. Você está ficando muito parado. Você está ficando muito desmotivado, sem vontade de conversar, desanimado, sem vontade de fazer as coisas. E isso é clínico, isso é sério. Você precisa tratar e investigar isso. Talvez isso é muitas coisas. É uma alimentação errada, é falta de atividade física, é sono mal dormido. Aí, querido, não tem ser humano que vive mesmo. Mas eu estou falando a preguiça no sentido infantil da palavra. Davi, me desculpa, rei Davi, mas isso aqui foi infantilidade. A palavra diz que no meio da tarde ele levantou da cama, gente. Deixou a fazer. E vamos ser honestos, se a gente pegar uma empresa, os maiores problemas dentro de empresa, de fofoca, conversa fiada, é causado por pessoas preguiçosas, que vivem matando serviço pelos cantos. Pode ver. Vive roubando serviço, vive mexendo no celular, vive chegando atrasado, vive com desculpinha, né? Eu não sei, não no grupo Resgate, mas grupo aí com uma equipe enorme, acontece a mesma coisa, né? É sempre quem não faz nada, é sempre quem não é atencioso, é sempre que reza que sai as conversas. Graças a Deus isso não acontece no Resgate. Mas por aí então, por quê? Pessoas preguiçosas não assumem e olha e fala assim, não, isso aqui é meu, é eu que tenho que fazer, não é o outro. Não é o outro, porque quando você não faz o que você tem que fazer, alguém vai ter que fazer. E esse alguém vai deixar de fazer o que ele tem que fazer para cobrir o erro de quem? Da criança aí. Preguiça. Outra coisa que eu anotei aqui, ó. Por quê? Cabeça parada é oficina do demônio. E homem e mulher e ser humano ocioso, querido, é um perigo. Gente ociosa é um perigo. Você sabe muito bem, domingão à tarde, nada para fazer, você rolando a timeline do Instagram, você sabe aonde você vai parar. Os grupinhos de WhatsApp, você sabe, essas conversas mole. Cabeça parada é oficina do diabo. Davi fez o quê? Foi lá, olhou a mulher e falou, nossa, que mulherão. Mas peraí, essa mulher não devia estar aí tomando banho, né? Vamos combinar, né? O que essa mulher está tomando banho nua no meio do palácio, né? Vamos combinar. Mas tá bom, Davi passa e fala, misericórdia, e vaza. Davi parou e ficou flertando com aquilo ali. Uma pessoa ociosa começa a flertar com o erro, com o pecado. Ah, mas não fui eu. O errado é ela que postou essas fotos peladas. Eu sem querer curtir, não, querido. Quem não tem que estar olhando essas coisas é você, não importa o que é. Ah, mas ó, é ele que mandou essa pornografia no mundo. Mas o que você está fazendo nesse grupo aí? Essa é a pergunta. Porque o outro erro de Davi, qual que foi? Davi estava onde ele não deveria estar. Por que aconteceu esse pecado com Davi? Porque ele deveria estar na guerra e não estava. E vamos ser muito honestos aqui, hein? Quanto hominho aí que casou e quer continuar vivendo uma vida de solteiro, que está aonde não deveria estar. Casa e quer continuar jogando bola 3 vezes na semana, saindo do trabalho e passando todo dia no bar. Hã? Que história é essa de amizadinha com a mulher do trabalho, querido? Você está casado. Mesma coisa as mulheres, e aí você encaixa o teu exemplo. Quantas pessoas casadas querendo viver companhias de gente solteira. E quantos adolescentes também
que estão frequentando lugares que não é para você frequentar. Olha onde os erros da nossa vida, as escolhas dos nossos erros vai nos levando. Davi estava onde ele não deveria estar. E você sabe muito bem que talvez a roda de amigos que você frequenta não era para você estar lá. Os grupos de WhatsApp que você está, não era para você estar lá. As pessoas que você segue, não era para você seguir. Aonde você está vivendo o que não era para você estar, você precisa assumir o teu papel. E o pior de tudo é que a maioria das vezes esses erros que a gente comete, assim como foi com Davi, não espirra só em nós, espirra em todo mundo que está do nosso lado. Davi errou, morreu o filho, Betsabeia sofreu, Urias morreu, a batalha foi perdida por causa de um erro só de um homem. E talvez a tua casa está totalmente destruída por conta de você. Quantos homens que separaram e abandonaram a casa, trocaram a mulher por causa de bebedeira, destruiu a casa, deixou a casa totalmente destabilizada. E você, filho, solteiro, por causa de droga, balada, falta de educação, molecagem, está destruindo a tua casa. E os teus erros está espalhando assim, está devastando a tua casa, gente. Olha só o que a falta de maturidade lá do início de Davi, mas também nossa, de enfrentar as batalhas, de bater de frente com aquilo que nós precisamos resolver, vai causando. Davi não foi onde deveria ter ido, Davi foi preguiçoso, Davi pegou a mulher de Urias, Davi matou Urias. Só que uma hora a conta chegou, e na minha vida e na sua vida, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Mas Davi, a partir de agora, a segunda parte que eu não li e que eu não falei, Davi soube exatamente como lidar quando as consequências chegaram na vida dele. E se você aprender isso daqui que eu vou falar agora para acabar, se você aprender isso, meu Deus, é para acabar mesmo, hein? Se você aprender, e estou na metade, se você aprender isso aqui, eu vou te falar, a tua vida vai tomar um rumo diferente. Vou acelerar. Davi estava convertido, Davi tinha reconhecido o erro, mas as consequências pesadas atingiram a vida de Davi. E o que Davi fez? Saiu da igreja? Não. Falou mal da coordenação? Não. Falou que era castigo de Deus? Não. Foi fazer constelação familiar? Não. O que Davi fez? Reconheceu o erro. Foi a primeira coisa que Davi fez. E diante de um erro da tua vida, seja maduro e faça como Davi. Eu errei, eu estava errado. O primeiro passo para começar a resolver as coisas na sua vida é ter maturidade e assumir o erro que você cometeu. Foi assim com Davi, precisa ser assim comigo e com você. E toma cuidado em duas coisas que a gente vive ouvindo falar aí em acampamento, e alguns psicólogos falam, e eu não estou falando mal não, alguns coaches falam. Só que infelizmente tem muita gente aí que ouve essas frases de impacto e sai replicando sem saber o que faz o menor sentido. Ela se aplica sim para algumas coisas, mas para algumas não. Muita gente vai olhar para você e falar assim, ó, cuidado, você precisa ressignificar o teu passado. Querido, ressignificar é o quê? É dar um significado novo, certo? Como você dá um significado novo a um estupro? Como você dá um significado novo a um aborto? Como você dá um significado novo a um abuso que a pessoa recebeu? Como você significa isso? Ressignifica isso. Tem erros que não têm um novo significado. Me desculpa. Tem gente que vai dar tapinha nas costas e fala assim, rapaz, esquece isso aí, bola para frente. Só se der um Alzheimer, Deus me livre e guarde, um problema na tua memória para você esquecer os erros do passado. Não, maturidade. Você precisa entender de uma vez por todas que você é, hoje, a soma daquilo que você foi de errado também no passado. E os acertos também. Isso compõe você.
E aí você precisa olhar para os erros do passado, que infelizmente ou felizmente você não vai esquecer, e tem alguns erros que você não vai conseguir ressignificar, e você precisa olhar para esses erros e aprender com eles para você não cometer novos. Porque se você não aprender com os erros do passado, provavelmente seu próximo passo será um fracasso. Os erros do passado servem para isso, para você olhar e não cometê-los de novo. A segunda coisa que Davi fez aqui para resolver o problema: a primeira, ele assumiu a responsabilidade, o erro é meu. A segunda, se arrependeu. E nós precisamos entender de uma vez por todas o que é o arrependimento. Arrependimento não é um sentimento. Mas eu não sei se estou arrependido porque eu não chorei. Não, querido, arrependimento é um exercício de inteligência, da razão. O que é o arrependimento? Para você não esquecer, arrependimento é você reconhecer o erro, desejar nunca mais cometê-lo e limpar tudo aquilo que pode que pode levar você a cair no erro de novo. E isso é arrependimento, é um ato da razão. Vou desenhar para você. Fui me confessar, eu caí na pornografia. O padre vai perguntar assim: está arrependido? O que é estar arrependido? Não, mas eu não chorei, eu não senti um negócio ruim. Não, o que é estar arrependido? Eu não quero mais isso para mim. Eu estou decidido, eu não quero. Eu sei que eu errei, eu não quero. E eu vou limpar tudo aquilo que pode me levar a cair de novo. Ou seja, eu vou sair de site, eu vou parar de seguir o que eu estou seguindo, eu vou sair dos grupos que eu estou seguindo, entrando. Isso é arrependimento, é um ato de razão e de atitude. Arrependimento não é um sentimento, arrependimento é uma atitude. Davi se arrependeu, Davi reconheceu que ele estava errado e resolveu nunca mais fazer aquilo. E o que Davi fez? Confessou. Ponto. Arrependeu do teu erro do passado? Procura um padre e vá se confessar. Se você pode se confessar, porque tem pessoas que ainda não é batizada, ou vivem em casamento de segunda união, algum outro problema, não pode, mas você que pode se confessar, vá se confessar. Você quer apagar o erro e o pecado da sua vida espiritualmente, ganhar o céu novamente? Vá se confessar. Presta atenção nisso aqui, que uma vez eu ouvi do Padre Mário, que vai estar aqui em setembro, e é maravilhoso. A diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é aquilo que você fica remoendo, é uma sentença que você coloca em você. O remorso é você olhar para você, o teu erro, e falar assim: eu não dou conta, eu errei, eu não consigo de novo, chega, para mim deu, eu vou abandonar tudo. Isso aí é uma sentença. Arrependimento é quando você vê uma esperança. É como se eu falar: você derrubou isso aqui, eu vou te dar de novo. Aí você agarra com toda a tua força e fala: agora eu não derrubo mais. Isso é arrependimento. Judas, ele ficou com remorso, foi remoendo e tirou a própria vida. Pedro negou Jesus 3 vezes, se arrependeu, virou o primeiro papa da Igreja Católica. Depois de reconhecer o erro, confessar os seus pecados e desejar nunca mais cometer. E a última, para a gente encerrar: voltar para Deus e voltar a encarar as suas batalhas de frente. Presta atenção nisso. Quem aqui conhece a história de Noé? Noé, bastante gente, né? Você conhece? Quantos anos você tem? 9. Qual é o seu nome? Murilo. Quem que foi Noé? Olha só, o Murilo de 9 anos falou que Noé foi o cara que construiu a arca de Noé para salvar a humanidade. Davi, se você perguntar para todo mundo quem foi Davi, foi quem matou Golias. Ninguém lembra de Noé pela bebedeira que Noé tomou, sabia? Noé, depois que estacionou a arca, encheu a cara de vinho, ficou pelado na frente de todo mundo, passou um carão no débito. Ninguém fala quem foi Noé. Foi aquele cara que encheu a cara e ficou pelado na frente de todo mundo, passando carão. Não, ninguém fala. Noé foi quem salvou a humanidade. Quem foi Davi? O que matou Golias. Ninguém fala. Foi aquele safado que pegou a mulher de Urias, fez um filho e ainda matou. Ninguém fala. Porque você quer apagar o erro do teu passado? Cria uma nova história com Deus.
É só assim que, entre aspas, você apaga um erro do teu passado. Porque as pessoas precisam lembrar de você por aquilo que você é com Deus, e não por aquilo que você é sem Deus. E a última, e pode ficando de pé, encare as suas batalhas de frente. Pode apagar as luzes. Davi, depois do erro que ele cometeu, Davi reconheceu o erro, se arrependeu, voltou a servir a Deus. Mas o principal, voltou para a batalha, querido. Qual é a batalha que você tem fugido, que você precisa voltar a enfrentar? Por quê? E aí é o tema do nosso grupo. O passado não volta. O amanhã nós não temos. Nós só temos o hoje. Você quer começar a consertar os erros do seu passado? É agora. Pare de ficar gastando energia e tempo tentando consertar as coisas erradas que você cometeu. Comece a gastar energia e o teu tempo consertando as coisas daqui para frente, mudando de vida, transformando a tua história. As pessoas precisam lembrar de você por aquilo que você é com Deus, e não por aquilo que você foi sem Ele. As pessoas lembravam de Davi, e lembram até hoje de todos os homens da Bíblia, por aquilo que eles se tornaram com Deus. Pedro, o primeiro Papa; Noé, aquele que salvou a humanidade; Davi, aquele que derrubou Golias. E talvez a única pessoa que se julga, se condena e se sentenciou é você mesmo. Ninguém tem te condenado, ninguém tem te julgado, mas o passado, os teus erros do passado têm pesado você. Não dá para apagar o que passou, mas dá para escrever uma nova história com Deus daqui para frente. Ninguém lembra de Davi pelo erro que ele cometeu, mas todo mundo lembra de Davi pelo Golias e pelas batalhas que ele venceu. As pessoas precisam lembrar de você, querido, por aquilo que você vai se tornar a partir de hoje com Deus. E a tua história com Deus a partir de hoje tem um novo sabor e um novo sentido. Davi perdeu o filho, levantou a cabeça, se arrependeu. A palavra de Deus diz que ele lavou o rosto, e as pessoas olharam para ele e falaram: mas Davi, você estava jejuando até agora, que seu filho estava vivo, agora que teu filho morreu, você vai sair do jejum? Ele falou: agora não tem mais como trazer ele de volta. O que passou, passou. Agora é daqui para frente. Davi chamou Betsabeia, casou com ela e teve outro filho com ela. E sabe quem foi o outro filho? Salomão, o rei mais inteligente, sábio e rico da história. Davi não parou no erro. Davi não parou na morte. Davi teve maturidade de reconhecer o erro e buscar uma nova história. E essa história de Davi saiu Salomão e depois veio Jesus Cristo. Querido, a tua história não é os fracassos que você cometeu no passado. Eles precisam te ajudar a não cometê-los novamente. A tua história a partir de hoje precisa ser escrita por aquilo que você é com Jesus.